alunos, meu nome é Rayane e eu sou professora de Geografia e essa aula é direcionada aos alunos do 6º ano. O tema da aula de hoje é a segunda parte da produção do espaço geográfico acreano. Acompanhe no slide a imagem que mostra a migração nordestina para a Amazônia durante o que a gente chama que é o primeiro ciclo da borracha, que foi entre 1870 e 1913. No Acre, durante o primeiro ciclo da borracha, ocorreu os seguintes fenômenos: a assinatura do Tratado de Petrópolis, em 1903, que foi quando o território atual do Acre passa a ser do Brasil, o crescimento populacional, cidades como Rio Branco, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul tiveram suas origens nesse período, e uma grande produção de borracha. Só retomando essa citação da aula anterior, que ela diz que sem borracha, o Acre não seria brasileiro. Mostra justamente a importância do ciclo da borracha para a produção, para a construção do território acreano. Por mais de 50 anos, a sociedade acreana teve como base econômica a exploração da borracha. Isso mostra justamente o grau de importância tanto para o desenvolvimento econômico quanto cultural e social do nosso território. Sobre o fim do primeiro ciclo da borracha. O que a história diz? O que mudou? A partir de 1910, entra no mercado das exportações de borracha uma borracha produzida nos seringais da Malásia. Por ter uma melhor qualidade de ser produzida em série, você tem uma queda na produção acreana, o que vai gerar, em 1913, uma crise que vai levar ao fim do nosso primeiro ciclo da borracha no Acre. Em seguida, após isso, a gente tem muitos seringais abandonados e muitos seringueiros voltando para o Nordeste. Crise após 1913. O que a história diz a respeito? Nesse período, as populações dos estados do Norte ficaram quase completamente estagnadas. Em 1920, a gente tinha uma média de 312 mil habitantes. Em 1940, essa quantidade de pessoas foi reduzida para 236 mil. Só apresentou crescimento a partir de 1950. Observem o gráfico, a tabela abaixo, que mostra justamente essa redução de população entre os anos de 1920 e 1940. Então, essa queda, esse fim desse primeiro ciclo da borracha, essa queda na produção, ela trouxe alguns prejuízos econômicos, os quais são: o governo federal e estadual perdem fontes de impostos, empresários ficam endividados e muitos seringais são abandonados e os donos das casas aviadoras entram em falência. Então, a gente tem um segundo ciclo da borracha, que se iniciou no contexto da Segunda Guerra Mundial. Esse segundo ciclo da borracha durou entre 1942 e 1945. O que a história diz a respeito? Com o declínio da produção da borracha, a Amazônia passou por uma decadência econômica até a Segunda Guerra Mundial. A produção de borracha atravessava uma sensível fase de paralisação, afetando o comércio e outras atividades econômicas da região. E o que muda com a Segunda Guerra Mundial? Com o decorrer da Segunda Guerra Mundial, a invasão dos seringais asiáticos pelos japoneses, os inimigos dos Estados Unidos na guerra passaram a ter o controle dos seringais asiáticos. Então, a borracha, sendo extremamente necessária às nações aliadas, das quais somente os Estados Unidos precisavam de 30 milhões de pneus para veículos naquela época, as nações aliadas voltaram para a borracha da Amazônia, incluindo o Acre. Foi aí que você teve uma retomada de um ciclo econômico da borracha aqui, justamente por essa queda da produção da borracha nos seringais da Malásia. E aí a gente teve essa retomada de atividade econômica da borracha. Como que ocorreu? O governo brasileiro, em 1942, assina um acordo com os Estados Unidos para retomar a produção em larga escala da extração de látex na Amazônia. Essa operação ela ficou conhecida como a Batalha da Borracha, que é justamente o ato de recrutar soldados para virem para cá fazer extração. E aí a gente tem, baseado nesse período, alguns cartazes promovendo esse recrutamento de pessoas para virem trabalhar nos seringais.
Observem esse primeiro, mostrando justamente essa ideia de os nordestinos participarem da Segunda Guerra Mundial, darem sua contribuição a partir da extração da borracha aqui na Amazônia. Esse segundo também faz parte dessa propaganda. Outro. E esse projeto, o SEMTA. Cerca de 60 mil pessoas foram enviadas como soldados da borracha para os seringais amazônicos entre 1942 e 1945, além de milhares de famílias que foram atraídas para a região amazônica na busca de melhores condições de vida. SEMTA significa Serviço de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia e fazia parte dessa campanha publicitária que buscava o alistamento compulsório desses nordestinos para virem fazer a extração da borracha na Amazônia. E aí a gente tem a retomada da atividade econômica na borracha. Observem na imagem, esses homens eles estão em cima do que a gente chama de pelas de borracha. Após passar pelo processo de coleta, os seringueiros eles transformam nessas bolas de borracha que vocês estão vendo e a partir daí elas são transportadas pelos rios justamente para serem comercializados com destino final, principalmente Estados Unidos e Europa. Porém, não durou muito tempo, logo a gente teve o fim do segundo ciclo da borracha. Essa euforia de manter estável a economia na região não durou muito tempo, porque quando termina a guerra, em 1945, automaticamente a gente tem a redução da produção do produto aqui. Então, você tem a economia da borracha entrando em decadência novamente. E à medida que a crise da economia extrativa da borracha se acentuava, os seringallistas eles começavam a reivindicar do governo federal uma política de valorização da borracha. E aí você vai ter conferências entre 1946 e 1950, buscando essa valorização. Atividades econômicas e os modos de vida. Então, a gente tem algumas participações de pessoas durante esse período histórico. Entre eles, a gente pode citar os sírios e os libaneses. Eles tinham um papel de regatões. O que eram os regatões? Mascates, ou seja, comerciantes, seja ambulantes ou fixos. Então, o que eles faziam? Eles aportavam as margens dos seringais e abasteciam os moradores com vários produtos, diversos produtos, inclusive miudezas. E eles também faziam, muitas vezes, comercialização da própria pela da borracha com os seringueiros. Os ribeirinhos são populações tradicionais que viviam nas margens dos rios e muitos deles também já foram seringueiros. Eles faziam parte desse grupo. E temos os indígenas, né, os povos originários. Os períodos de exploração da borracha, durante esse período, eles também serviram de mão de obra para a coleta e exploração da borracha. Hoje, alguns pequenos grupos ainda conseguem viver em comunidades, principalmente nas cabeceiras mais isoladas dos rios, mas a grande maioria foi pressionada a se modificar, a se adaptar ao novo sistema para não desaparecer. Agora nós vamos aos exercícios. Primeira questão, leia o texto a seguir. Foi um período de baixo crescimento populacional em toda a Amazônia. A taxa de crescimento demográfico da região chegou ao baixíssimo percentual de 0,05%. A população do antigo território do Acre decresceu a taxa de 8,8% a cada ano. O texto descreve as características populacional durante o período de A. 1920 a 1940, B. 1870 a 1920, C. 1950 a 1960 ou D. 1960 a 1980. Então, a resposta certa é a letra A. 1920 e 1940, se vocês relembrarem aquele gráfico, é quando a gente tem uma redução da população devido ao fim do primeiro ciclo da borracha. Segunda questão. Observe a tabela ao lado e responda.
Os dados indicam uma diminuição da população acriana entre 1920 e 1940. Isso ocorreu devido ao alto número de mortes por doenças como a malária, B, a industrialização no Nordeste, que atraiu os imigrantes nordestinos de volta, C, a crise na produção da borracha acriana, fazendo muitos imigrantes nordestinos retornarem aos seus estados de origem, ou D, a imigração dos acrianos para outros estados da região amazônica. Só observem a tabela ao lado, justamente fazendo referência a essa redução, um crescimento negativo, ou seja, uma redução de população entre 1920 e 1940. Se vocês relembrarem o que fenômeno ocorreu até o início da Segunda Guerra Mundial, foi a resposta, que é a letra C, a crise na produção da borracha acriana. Lembrem que a crise na produção da borracha acriana foi durante a Primeira Guerra Mundial, já em 1913, os seringais da Malásia começaram a produzir e quebraram a produção da borracha da Amazônia. Leia com atenção o texto a seguir. Os preços cobrados eram quase sempre altos. Mesmo assim, eles conseguiam concorrer com o comércio das cidades mais próximas e com o barracão de aviamento mantido pelo proprietário do seringal. Esses comerciantes incomodavam parte dos seringalistas, pois, além de seus produtos fazerem concorrência com os produtos do barracão, também negociavam borracha. O texto descreve as características do comércio praticado nos rios pelos chamados A. regatões, B. comboieiros, C. ambulantes ou D. casas aviadoras. A resposta correta é a letra A. Os regatões, lembrem-se que eles eram comerciantes, né? Eles passavam nos rios, aportavam e eles supriam as pessoas da região com produtos e também negociavam borracha. Próxima questão, leia o texto a seguir. Para chegar ao seringal, ele recebia passagem e algum dinheiro do aviador. Chegando ao seringal, ele precisava comprar suas ferramentas de trabalho, alguns utensílios domésticos e, logicamente, comida. Então, antes mesmo de começar a trabalhar, já estava endividado. O texto faz referência a qual trabalhador existente durante os ciclos da borracha? A. meeiro, B. comboieiro, C. guarda-livros ou D. seringueiro. A resposta correta é a letra D, o seringueiro. Próxima questão. A imagem ao lado é referente à campanha do Serviço de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, nos anos de 1940. O objetivo dessa campanha era A. mandar trabalhadores para a Amazônia para lutarem na Revolução Acriana, B. o alistamento obrigatório e transporte de nordestinos para a extração da borracha na Amazônia, C. estimular o alistamento voluntário de nordestinos para trabalhar em atividades extrativas da castanha, ou D. para enviar soldados para a Amazônia para lutar no campo de batalha na Segunda Guerra Mundial. A resposta correta é a letra B. O objetivo era o alistamento obrigatório para eles virem trabalhar na extração da borracha na Amazônia. Próxima questão. Entre as populações tradicionais e os modos de vida que contribuíram para a construção de uma identidade acriana, podemos citar os A. indígenas, seringueiros, ribeirinhos e sírios libaneses, B. indígenas, italianos e ribeirinhos, C. ribeirinhos, indígenas, pecuaristas e alemães, ou D. indígenas, seringueiros apenas. A resposta correta é a letra A. indígenas, seringueiros, ribeirinhos e sírios libaneses. Última questão. Leia a afirmativa abaixo e se posicione se ela é verdadeira ou falsa. Os dois ciclos da borracha foram fundamentais para a produção do espaço geográfico acriano, pois, ao chegarem nessas terras para trabalhar,
na extração do látex, os nordestinos, em convivência com a floresta e com os indígenas, originaram a cultura acriana. As relações que estabelecemos no espaço acriano hoje têm base no processo histórico dos ciclos da borracha. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? É verdadeira. Então era isso, muito obrigada a todos e não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para mais informações.